Olá, meus irmãos da Igreja Virtual. Aqui quem fala é a Aide Mísia. Nós estamos fazendo uma série sobre os 10 mandamentos e estaremos agora hoje falando sobre o 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, 8-11. Nós já falamos sobre o 1º mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Já falamos sobre o 2º, não farás para ti imagem de escultura. O 3º, não tomarás o nome do teu Deus em vão. E agora lembra-te do dia do sábado para o santificar. O pastor que escreveu o livro é Loron Wade, e ele fala que quando viajava numa lancha para o porto de Livingston, na costa nordeste da Guatemala, ele passava por muitas aventuras. Eram 5 horas da tarde quando eles saíram do cais em Puerto Barrios e já começava a escurecer. Caiu uma chuva insistente e por isso, em vez de desfrutar a brisa no convés, todos se apertaram na cabine pequena. Tão logo se afastaram do quebra-mar, a tormenta atingiu com fúria total. Interessante é que estava uma tempestade muito grande. A viagem era de mais ou menos uns 90 minutos, 1h30. Mas para quem estava a mar aberto, numa tempestade, parecia uma eternidade. Então ele pensava que o capitão podia ter perdido o rumo e que estavam indo para longe da rota a ser seguida. Mas, de repente, uma calmaria incrível surpreendeu-os. Em vez de serem jogados e sacudidos de um lado para outro, o pequeno barco passou a deslizar tranquilamente sobre a água e lá adiante já viam, através da chuva, as luzes do destino. O que havia feito a diferença? A tormenta não tinha acabado, mas todos estavam no abrigo do porto. No oceano aberto, as ondas continuavam revoltas, mas não podiam mais chegar ali onde eles estavam, porque eles tinham entrado no refúgio. Eles estavam seguros. Muito interessante, né? A Bíblia diz que no princípio a terra toda estava envolta numa tempestade incomparavelmente pior do que a que eles experimentaram naquela noite. Em meio à escuridão impenetrável, água, ar, rochas e terra se agitavam num turbilhão caótico. Então Deus falou e a escuridão deu lugar à luz. Ele novamente falou e a atmosfera veio à existência. Ele falou e a terra veio à existência e depois surgiu a grama verde, as folhas, os musgos, as samambaias, as árvores majestosas e os pinheiros. E o verso 10 diz que viu Deus que isso era bom. Então, já começa a dizer que Deus vê o que ele criou e diz, e viu Deus que era bom. No 5º dia, Deus fala novamente, e viu Deus que era bom. No 6º dia, Deus diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A criação de seres inteligentes para governar a terra foi o último passo da vitória divina da ordem sobre o caos. Então, com infinita alegria, o Criador contemplou sua obra e dessa vez ele diz: Eis que tudo era muito bom. A partir da criação do homem, Deus começa a dizer que era muito bom. A ciência nos assegura que a matéria consiste de elétrons e prótons, que na verdade são uma forma de energia, mas uma energia organizada de maneira altamente sofisticada e complexa. Os elementos se unem formando moléculas que também vão desde as simples, como o sal de mesa, até as extremamente complexas, que ocorrem apenas em organismos vivos. Uma única molécula de proteína pode ter dezenas de milhões de átomos. E todo organismo vivo, desde o diminuto micróbio até a baleia, é constituído deles. Então, Deus viu que era muito bom. A criação envolveu precisamente o oposto do que os cientistas dizem que foi o princípio de entropia, né? Que foi de uma desordem que chegou à existência. Não, nós sabemos que estava em desordem, mas Deus criou cada coisa no seu devido dia e no seu devido tempo. Mas os físicos, eles sintetizam 3 leis da termodinâmica. A segunda lei afirma que todos os sistemas da natureza mostram um movimento invariável rumo à desintegração, à desordem e à entropia. Mas Deus, ele disse que tudo era muito bom. Não foi uma turbulência, um Big Bang, um desastre ecológico que fez com que a criação tomasse lugar. Cada dia uma coisa fosse criada. Não. Com a palavra de Deus, ele tudo fez. E as coisas ouviam a voz de Deus e eram criadas. No 6º dia, Deus toma suas mãos e forma o homem do pó da terra. Interessante é que quando Deus termina a sua obra no 6º dia e vê que tudo era muito bom, ele descansa. Está claro que o descanso do Criador nada tem a ver com fadiga. É o descanso que vem quando a ordem toma lugar do caos. É paz que aparece após a tormenta. Deus viu que a terra estava em repouso e então descansou. Aqui está a passagem na qual aparece a declaração de Deus. Viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Gênesis 1, 31 a Gênesis 2, 3. 7 vezes essa passagem nos faz lembrar que a criação foi uma obra concluída. Isso significa que Deus descansou, isto é, ele cessou o que estava fazendo porque havia completado sua obra divina. O ponto central aqui é que não houve descuido, nada foi omitido nem passado por alto. Nenhuma parte deixou de funcionar em perfeita harmonia com todas as outras. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Vamos fazer aqui uma ilustração para servir para realçar a importância desse ponto. Vamos imaginar no momento em que Adão foi criado. Então, quando Adão foi criado, isso é uma hipótese, ele ficou de pé e disse:
Senhor, o senhor precisa de mim para ajudá-lo em alguma coisa? Aí o Criador diz: Não, Adão, o trabalho já terminou. Aí Adão replica: Mas deve haver algo que eu possa fazer. Quem sabe pintar uns enfeites nas asas da borboleta? Deus diz: Não, Adão, as asas da borboleta já estão coloridas. Bem pensadão. Talvez eu possa ensinar os passarinhos a cantar. Não, eles já sabem cantar muito melhor do que você. E se eu verificar o ar para ver se ele tem a quantidade certa de oxigênio, e vamos lá olhar, vamos dar uma calibrada nesse ar? Deus responde: Não, já cuidei disso também. Mas, Senhor, deve haver algo que eu possa fazer. Deus responde: Sim, na verdade há. O que, Senhor? O Senhor quer que eu faça o quê? Então Deus responde: Descanse. Como descansar? Como eu vou descansar se eu não fiz nada? E Deus responde: Quero que você confie em mim, Adão. Você precisa acreditar que, na verdade, o trabalho está feito, que tomei providências completas e perfeitas para todas as suas necessidades. E é este o significado do descanso no sétimo dia. Se Deus tivesse criado os seres humanos no início da semana e nos tivesse pedido algum tipo de ajuda, ou pelo menos tivesse solicitado a nossa opinião, poderíamos receber algum crédito, não é mesmo? Mas ele não fez. A observância do sábado foi, é e sempre será uma celebração da obra de Deus e não da nossa. Assim como Adão, descansamos para mostrar nossa aceitação dessa realidade e dizer que confiamos na perfeita provisão de Deus para nosso bem-estar. Isso significa que repousamos tranquilamente em suas mãos, confiando em sua sabedoria, seu plano e suas providências para a nossa vida. Dessa forma, num sentido profundo e significativo, o descanso no sétimo dia é um ato de adoração. Ao repousar com Deus, declaramos ao universo que o descanso sabático é sinal de um relacionamento com o Criador baseado na fé. Mas o descanso no sábado não simboliza apenas esse relacionamento. Ele o promove e aprofunda, tornando-se parte dessa realidade. Nosso descanso no sétimo dia não apenas declara que encontramos segurança no amor de Deus, ele fortalece essa segurança, afirma e confirma o relacionamento entre Deus e sua criação. Por isso, o sábado é o complemento e a garantia dos primeiros 3 mandamentos que nos ordenam a adorar a Deus e dar-lhe o primeiro lugar em nossa vida. Seria possível guardar os 3 primeiros mandamentos em nosso íntimo, observá-los de alguma forma que não fosse imediatamente visível a outras pessoas. Poderíamos também decidir de coração honrar a Deus e torná-lo o primeiro. É bem possível que ninguém notasse que não nos inclinamos diante de imagens, mas isso não seria verdade com respeito à observância do sábado. Por ser óbvia, ela é um anúncio público. Esta pode ser a razão pela qual a Escritura diz que o sábado é um sinal do concerto entre Deus e o seu povo, conforme está escrito em Ezequiel 20, 12 e 20. Você tem ideia de quantas pessoas se sentem desesperadas e frustradas com as responsabilidades e os problemas da vida? Vivemos apressados e preocupados. O tempo nunca é suficiente. Precisamos ganhar o sustento, manter a casa, melhorar os relacionamentos, educar os filhos, cuidar da saúde, conseguir um diploma, pagar as contas e conseguir uma carreira. Tem pessoas que dizem assim, que a gente passa a vida perdendo a saúde para ganhar dinheiro e quando a gente fica velho, a gente vai perder o dinheiro para cuidar da saúde. O problema é que somos finitos e a vida nunca para de exigir mais e mais de nós. A gente vê que fez tão pouco e vê que tem ainda tanto a fazer.
Veja as donas de casa, os empresários. Quanto mais se trabalha, mais se tem o que fazer. Então, Deus nos oferece, né, nessa sucessão de eventos, essa sucessão de trabalhos, Ele nos oferece o sábado. O sábado representa os braços de uma mãe que se estendem para receber um filho cansado. 6 dias trabalharás, diz o mandamento. Este é o tempo que lhe é concedido. Trabalhe, lute e dê o melhor de si durante esse tempo. Mas tudo isso tem um limite, e o limite é o sábado. Nesse dia você deve descansar. O quarto mandamento ordena trabalhar, mas não diz trabalhe até cair exausto. Não. Nem manda continuar labutando até que o trabalho esteja concluído. Não. Em vez disso, declara que você deve sim trabalhar, mas há um limite para o que se tem de fazer. O sábado, o sábado é uma parábola da vida, porque ensina que chegaremos ao fim dos nossos dias e daremos nosso último suspiro ainda pensando em coisas que gostaríamos de fazer se tivéssemos tempo. Aquele que nos criou sabe que nossa ambição egoísta pode levar-nos à intemperância e ao excesso. Consequentemente, ele nos deu o quarto preceito no Decálogo como um mandamento de misericórdia. 6 dias trabalharás, mas no sétimo dia não farás nenhum trabalho. Jesus relembrou ao povo de sua época que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado é um porto, é um abrigo da interminável tormenta da existência, um oásis onde o viajante cansado pode encontrar restauração e renovação antes de retomar as lutas da vida. Satanás argumentou com Eva, né? Deus tinha dito que não era para comer da árvore que estava no meio do jardim. Então Satanás pergunta: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Então Eva, para defender o Criador, disse: não, temos permissão de comer tudo, menos a árvore que está no meio do jardim. Dela não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente, que era o inimigo, o diabo, Satanás, diz: é lógico que vocês não vão morrer. O que acontece é que Deus sabe que quando vocês comerem esse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. Aqui está algo que Deus não quer que vocês conheçam. Ele está retendo informações que seriam para o benefício de vocês. Então, o sábado diz o seguinte: confiem em mim, aceitem que realmente tomei providências perfeitas. Mas a mensagem do inimigo é sempre o oposto. Não é verdade que Deus tomou providências perfeitas. Está faltando alguma coisa. Vocês precisam se afastar do plano dele, escolher o próprio rumo e se defender por conta própria. Então, Adão e Eva aceitaram as insinuações de Satanás, se uniram ao inimigo em uma atitude de desconfiança e desobediência. Então, isso causou a necessidade de uma providência adicional, um plano pelo qual Deus pudesse resgatar seres humanos de sua confusão e restaurá-los a um relacionamento de fé, confiança e obediência. Então, foi numa sexta-feira que Deus concluiu sua obra e descansou da tarefa da criação, e também foi numa sexta-feira que Jesus concluiu a obra da redenção, quando inclinou a cabeça ao morrer, dizendo: está consumado. Depois disso, os discípulos tiveram apenas o tempo suficiente para remover o corpo da cruz e colocá-lo na tumba nova de José. Enquanto saíam apressados, o sol se punha. A Escritura diz em Lucas 23:54 que começava o sábado. Assim, pela segunda vez, o Salvador descansou no sétimo dia de uma obra terminada. O sábado, criado para comemorar as providências de Deus para um mundo perfeito, assumiu então um significado adicional. Daquele dia em diante, simbolizaria também suas providências para o mundo em pecado, o plano para nos redimir
curar e restaurar a uma relação de fé e confiança nele. Aquele hino do Santo Sábado, Tu és Senhor, né? Ele diz, lento e calmo foge o dia. Então ele fala, és bem-vindo, memorial da criação. E na última estrofe, memorial da redenção. Então, Cristo descansou na sexta-feira, à tardinha, e fez o pôr do sol, recebendo o sábado, e descansou nessa primeira sexta-noite para o sábado, e sendo o memorial da criação, e descansou também naquela sexta tardinha, quando Jesus morreu e descansou no sábado e ressuscitou no domingo, sendo o memorial da redenção, mostrando que a gente deve se lembrar que a gente deve confiar em Deus, mesmo que nosso trabalho, nosso emprego, nossos chefes não queiram nos dar o sábado. O sábado é um sinal que a gente deve confiar em Deus, mesmo que as coisas ao nosso redor cooperem para a gente não guardar o sábado. Dessa forma, o sábado é uma comemoração, não apenas da criação, mas também da redenção. Já observamos o significado do sábado como complemento e garantia dos 3 primeiros mandamentos, mas como sinal do nosso resgate da escravidão. O sábado também nos traz a consciência, a necessidade de respeitar nossos semelhantes. Então, Deus nos ordena que a gente deve dar o descanso também às pessoas que trabalham com a gente, bem como os animais. O 4º mandamento também dá sentido aos 6 preceitos seguintes que lidam com nossos deveres para com as pessoas. Muitas vezes parece que a segunda lei da termodinâmica está tentando se impor na minha vida e que o princípio da desordem vai vencer. Mas já cheguei a pensar que a experiência que tive naquela noite tempestuosa enquanto viajava para Livingston, diz o autor do livro, estaria destinada a ser uma realidade permanente na minha vida. Suponho que o apóstolo Paulo tenha sentido algo parecido quando confessou: não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente o oposto, o que eu odeio. Então, com total honestidade, o apóstolo admitiu que ele era um ser humano perfeitamente normal e que as tormentas espirituais eram realidade em sua vida, como é na nossa também. Mas ele também diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós temos que ir aprendendo a descansar no sábado para entrarmos no repouso eterno, como fala em Hebreus 4, 9 e 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como o Deus das suas. Adão aceitou que Deus realmente havia feito uma provisão para ele na obra perfeita da criação e aceitou esse descanso. Os cristãos se unem a Adão, para comemorar a bondade e amorosa providência de Deus. Quando a gente cessa aquelas atividades habituais, a gente se lembra que o mundo não gira em torno de nós. A gente lembra que o sol não se ergue pela manhã e as flores não desabrocham por nossa causa. A criação pode continuar perfeitamente bem sem qualquer ajuda dos seres humanos. O descanso físico no sábado reconhece e celebra a maravilhosa providência para nós no mundo físico, assim como tem acontecido com o povo de Deus desde o começo do mundo. Talvez você esteja indagando o que fazer a respeito de tudo isso. Insisto para que você não hesite mais. Com passos alegres e confiantes, entre no repouso sabático. Hebreus 4:1 diz o seguinte: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus,
suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Essa semana, meu cunhado estava falando do evangelho, né, para uma pessoa, e a pessoa falou para meu cunhado: olhe, quando o senhor fala em guardar o sábado, o senhor está desrespeitando a minha crença, a minha fé, a minha religião. Então, eu tenho mais de 100 versículos que me dão o aval de eu guardar o domingo. Então, se o senhor quiser falar sobre outros assuntos, eu estou pronto para falar com o senhor. Mas se for para falar contra a minha crença, contra a minha religião, eu não quero. Então a gente ficou pensando, né? É como existem pessoas equivocadas. Ele jamais vai encontrar um único verso sequer na Bíblia que embase a guarda do domingo. Nós somos adventistas do sétimo dia porque nós somos adventistas que aguardamos o advento e do sétimo dia porque nós guardamos o sábado, o dia do Senhor. Como a gente viu aqui na Bíblia, ele guardou o sábado na criação e guardou o sábado na redenção. Então, se a gente tirar o sábado, a gente tira também a nossa redenção, a nossa salvação. Então, vamos nos alertar. Jesus está voltando. Precisamos falar para outras pessoas, e mesmo que elas venham dizendo que tem mais de 100 versículos que apontam para a guarda do domingo, nós temos certeza que o dia de guarda é o sábado. Foi assim que Deus quis, foi assim que planejou, e Ele mesmo, através do seu Filho, guardou, descansou e abençoou quando esteve aqui na terra também. Então, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos entrar nesse descanso todos os sábados, porque cada sábado Deus está pagando adiantado o nosso descanso eterno, quando estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Deus seja louvado.